Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das ideias mais, intrigantes e poderosas da psicanálise. Vamos falar daquelas forças meio ocultas que nos fazem repetir comportamentos, sabe? Mesmo aqueles que, no fundo, só trazem sofrimento. Pois é, essa é a pergunta de 1 milhão, não é mesmo? Por que uma pessoa às vezes escolhe um relacionamento que é quase um espelho de outro que foi super doloroso? Por que a gente se vê caindo nos mesmos becos sem saída, de novo e de novo? Esse foi o grande quebra-cabeça que Freud tentou montar e que continua nos fascinando até hoje. Bom, a psicanálise tem um nome para isso: compulsão à repetição. E o mais curioso é que ela funciona para além do princípio de prazer. O que isso quer dizer? Que aqui a gente não está buscando felicidade, não. Estamos, na verdade, obedecendo a uma outra lógica. Uma lógica bem mais profunda e, digamos, misteriosa. Ok, para a gente conseguir entender essa compulsão, primeiro a gente precisa dar uma ajustada no nosso vocabulário. Porque em psicanálise as palavras são tudo. E a diferença entre o que a gente chama de instinto e o que Freud chamou de pulsão é, sem dúvida, o ponto de partida. Dá uma olhada na diferença. O instinto é tipo a fome. Tem um ritmo, certo? Ela aparece, a gente come, ela se satisfaz e pronto, some por um tempo. É um padrão mais fixo, mais animal. Agora, a pulsão, a pulsão, o tal do Trieb lá no original em alemão, essa é uma coisa bem humana. É uma força que não para, ela é constante, se adapta e o mais importante de tudo, ela nunca, jamais é satisfeita por completo. E olha, essa citação do psicanalista Jacques Lacan é simplesmente perfeita para ilustrar isso. A pulsão não tira férias. Não tem ciclo de dia e noite, é uma pressão contínua, uma demanda que nunca para de exigir trabalho da nossa mente. Uma boa analogia para isso é a seguinte: não pense na pulsão como um raio, sabe? Um choque elétrico que acontece e acaba. Pense mais como a pressão da água dentro de um cano. Ela está sempre ali, o tempo todo, exercendo força, mesmo quando a gente nem se dá conta. Certo? Com essa ideia de pulsão na cabeça, a gente pode seguir para a grande virada teórica de Freud. Isso aconteceu lá em 1920. E, nossa, mudou tudo. Ele simplesmente redefiniu qual era o conflito fundamental que nos move. Então, antes de 1920, Freud via essa nossa luta interna como uma briga entre o nosso desejo de sobreviver, de se preservar, e os nossos desejos sexuais. Mas aí na obra, além do princípio de prazer, ele propôs algo muito mais radical, um duelo quase cósmico entre as forças que constroem a vida, que ele chamou de Eros, e as forças que tentam desfazê-la, as forças de Thanatos. E aqui vem a parte mais desconcertante. Aquela pulsão de autopreservação, que antes parecia ser o oposto da morte, foi totalmente redefinida. Para esse novo Freud, ela virou só um jeito de garantir que o ser vivo morra do seu próprio jeito, sabe? Seguindo o seu próprio caminho, em vez de ser destruído por algo de fora. Ou seja, o destino final, esse não mudou. É exatamente essa ideia, a tal da pulsão de morte, por mais radical que pareça, que finalmente nos dá a chave para entender por que repetimos aquilo que nos faz sofrer. Agora as peças vão começar a se encaixar. Tá, mas o que é, afinal, a pulsão de morte? É a ideia de que todo ser vivo carrega, lá no fundo, um desejo silencioso de voltar para o estado de onde veio, o inorgânico, aquele estado de calma total, de tensão zero que existia antes mesmo da vida surgir. A lógica é mais ou menos essa. Se a pulsão mais básica de todas é essa de retornar ao estado anterior, então a compulsão à repetição é a sua manifestação mais óbvia. Repetir não é sobre buscar prazer. É sobre obedecer a essa força que nos puxa para trás, essa tentativa de voltar a um lugar já conhecido, mesmo que seja um lugar de dor. É a pulsão de morte em plena ação. E a gente vê isso em todo canto. Nos pesadelos de um veterano de guerra que revive o trauma sem parar. Nas brincadeiras de uma criança que encena várias e várias vezes a ida ao médico para tentar dominar aquele medo. E, claro, naquela tendência que algumas pessoas têm de se envolver em relacionamentos que são quase uma cópia de dinâmicas dolorosas da infância. E Freud não parou no indivíduo, não. Ele pegou essa luta interna entre vida e morte e a expandiu, usando-a para explicar o próprio motor da história humana e da nossa civilização. Para ele, a civilização é o grande campo de batalha.
De um lado, você tem Eros, a pulsão de vida, sempre tentando unir as pessoas, em famílias, em comunidades, em nações. Do outro, Thanatos, a pulsão de morte, que se mostra como agressão e que busca justamente destruir essas uniões. Toda a história da humanidade seria então o resultado dessa briga sem fim. Mas o ponto-chave aqui é que essas forças não são só opostas, elas estão misturadas, entrelaçadas de um jeito complexo. Elas lutam e, ao mesmo tempo, cooperam. A agressão pode servir ao amor e o amor pode ter seus elementos destrutivos. É um conflito que não tem uma solução simples. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Se essa teoria estiver certa, cada ato nosso, desde construir uma amizade até entrar numa briga, é uma pequena participação nessa luta gigantesca. No fim do dia, o que estamos ajudando a construir e o que estamos ajudando a desfazer? A resposta talvez defina não só quem somos, mas o próprio rumo da nossa civilização.